Boa tarde a todos. Na apresentação de hoje, eu e meu grupo iremos falar sobre a evolução dos primatas. Os primatas, que são da classe dos mamíferos, ou seja, endotérmicos, são dotados de pelo corporal e se alimentam do leite materno quando filhotes. A primeira linhagem de primatas que divergiram de outros mamíferos data-se por volta de 85 milhões de anos atrás. Porém, os fósseis mais conhecidos são do gênero Plesiadaps, que tem entre 55 e 58 milhões de idade. Esses eram os animais que habitavam florestas da Europa, África, que coincidentemente era a época que estava ocorrendo a diversificação de plantas frutíferas, como as angiospermas. Então, logo eles habitaram a vida nas florestas, habitando a copa das árvores. A primeira grande subordem dos primatas surge entre 50 e 56 milhões de anos atrás em florestas da Europa. São esses os prosímios, que originam os lêmures, e outros macacos menos conhecidos como lores e gálagos, que vivem atualmente na África e no sul da Ásia. Os prosímios são denominados assim por serem os primatas verdadeiros. São os animais de pequeno porte, noturno e cérebro menor quando comparados a outra subordem. Então temos os lêmures, que são aqueles que possuem uma visão não completamente frontal. Isso significa que é praticamente uma visão tridimensional, o que facilitava ele a encontrar frutos. E os outros macacos menos conhecidos, os gálagos e lores. A segunda grande subordem dos primatas são os tarsiformes, ou os társios, que vivem atualmente no sudeste da Ásia. Os társios são a segunda grande subordem dos primatas, com uma visão completamente frontal, diferentemente dos lêmures. Eles se adaptam facilmente a ambientes com baixa luminosidade, e o que também chama bastante atenção são os seus olhos, que possuem aproximadamente 16 milímetros de diâmetro, que é quase tão largo quanto o seu cérebro, e além de possuir um grande tarso em seus pés. Vem daí então o seu nome. A terceira grande subordem dos primatas são os antropóides, que surge há pelo menos 45 milhões de anos atrás. Esse grupo creia-se que tenha vivido no sul da África em um ambiente arbóreo, se alimentando de folhas e frutos. E no final do período conhecido como Eoceno e início do Oligoceno, divergem as duas principais linhagens, os platirrinos e catarrinos. A terceira grande subordem dos macacos, os antropóides, se divergiram em platirrinos e catarrinos. Platirrinos são chamados assim por terem o nariz achatado, do grego platis, achatado, e rhinos, nariz. Eles são chamados de macacos do Novo Mundo, pois habitam atualmente a América do Sul e a América Central. Isso deve ao fato de que seus ancestrais atravessaram o Oceano Atlântico em jangadas naturais e invadiram o continente sul-americano, principalmente porque nesta época a África e a América do Sul eram extremamente próximas, e além de que o nível do mar era baixo e algumas cadeias de montanhas estavam antes, que eram submersas, teriam ficado expostas como ilhas. Os catarrinos são os primatas do nariz para baixo, pois do grego cata, para baixo, e rhinos, nariz. Atualmente, compreende a superfamília dos Cercoptecoidea, como os dos babuínos, e a superfamília dos Hominoidea, que são os dos supermacacos, que compreende também a superfamília dos humanos, que são da família hominídeo, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Então aqui temos a linhagem evolutiva dos humanos. E aqui nós temos um pequeno resumo de como seriam então as subordens dos prosímios e antropóides.
Então a gente tem três características que são fundamentais, né, para o desenvolvimento aí dos primatas. A primeira delas é que os membros superiores dos primatas então são dotados de ampla rotação e liberdade de movimento, além de que as mãos e pés deles são dotados de mobilidade e flexibilidade. Com isso, eles conseguem agarrar objetos com força e precisão, né, graças a esse polegar oponível. Né? O que seria esse polegar oponível? Com esse polegar oponível, eles podem fazer o movimento de pinça. Então, eles conseguem agarrar coisas. Por exemplo, para saltar de galho em galho, eles vão agarrando um galho depois o outro, um galho depois o outro. Como segunda característica, seria a visão binocular. Essa visão binocular consiste no que? Numa aproximação dos olhos, né, que ficam situados na região frontal do crânio, né, na face, certo? Então, como os olhos eles estão mais próximos, ocorre uma diferença de ângulo visual pequena, e isso faz com que eles consigam calcular de maneira mais fácil a distância de um objeto. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, os macacos eles ficam pulando de galho em galho. Se eles não tivessem a visão binocular, eles iriam tentar fazer um salto, não conseguiriam calcular certinho qual a distância que ele está para o galho e poderiam errar um salto. E um salto mal calculado pode ser fatal aí para o macaco. Se ele erra o salto de uma árvore a outra, ele provavelmente vai morrer. E por último, a gente tem a vida familiar e o cuidado com a prole aí que os macacos têm, né? Então os primatas, entre os mamíferos, eles são os que mais dedicam tempo para cuidar da prole. E normalmente tem somente um filho por parto. E então eles acabam cuidando dele durante muito tempo, certo? E vale ressaltar que a espécie humana tem como característica alcançar a maturidade de maneira muito tardia. Por exemplo, um humano com 6 meses se assemelha a um macaco recém-nascido, porque eles conseguem aí desenvolver suas habilidades motoras de maneira muito mais ágil que os humanos. Comparações anatômicas e fisiológicas. Bem, ao compararmos os Homo sapiens com os grandes macacos, no caso chimpanzés, gorilas, orangotangos, observamos grandes diferenças entre ambos. No caso, algumas que podemos citar rapidamente seriam o espaço interno do crânio, no caso, o volume de massa cerebral, seguido também pela capacidade cognitiva. No caso, os grandes macacos não possuem a mesma capacidade cognitiva, também consequentemente do menor espaço craniano que eles têm e menor massa cerebral. Outra grande diferença que ambos têm seria pela pelagem corporal. No caso, os humanos eles possuem menor quantidade de pelos espalhados pelo corpo, enquanto os grandes macacos possuem todo o corpo com grande quantidade de pelos. Bem, na questão da locomoção, observamos que os Homo sapiens eles apresentam o bipedalismo. No caso, é uma evolução da nossa estrutura óssea que nos deu a capacidade de caminhar com menor gasto energético. Ou seja, a gente não depende de apoios além de nossas duas grandes pernas. Isso se dá principalmente pela forma que evoluímos no nosso pé, que ele, no caso, ele é mais alongado e ele regrediu para o que era antes uma mão, para o formato de um pé alongado, enquanto nos macacos eles ainda possuem os pés no formato de uma mão, ou seja, eles possuem polegar opositor nos pés, o que possibilita deles se agarrarem em galhos e árvores com os pés. Porém, isso dificulta na caminhada deles. Outra característica importante já seria a parte da coluna vertebral e a pelve. A pelve, no caso, é o osso da bacia, como a gente observa na imagem do slide. No caso, nossa coluna vertebral, ela tem uma grande diferença no formato geométrico dela. Ah,
coluna vertebral de um grande macaco costuma ter o formato de um arco único, ou seja, uma única curva. Enquanto isso, os seres humanos eles possuem 4 curvas num eixo só, formando nossa coluna mais ereta, ou seja, a gente consegue deixar as pessoas conseguem ficar em equilíbrio sobre as duas pernas, devido a essa coluna vertebral. Bem, já a pelve, ela claramente ela possui grandes diferenças no formato. No caso, ela não é tão alongada, no caso, ela é achatada e ela é bem mais larga, além de possuir um formato mais côncavo. Isso possibilitou que nós conseguíssemos caminhar com maior facilidade, no caso, o nosso bipedalismo. Porém, também devido a esse formato diferente da bacia, as mulheres, no caso, durante o trabalho de parto, têm maior dificuldade em realizar o trabalho dos recém-nascidos. Isso porque o bebê ele precisa mover o ombro e a cabeça de forma lateralmente, eles precisam girar, a fim de que a criança consiga atravessar pelo osso sem forçar o mesmo, no caso. E isso faz com que nós sejamos mais frágeis no parto, o que necessita de acompanhamento, basicamente, durante o parto de um ser humano. Enquanto isso, um grande macaco, como ele tem uma bacia mais alongada, ele tem uma bacia no formato diferente, não há qualquer necessidade de assistência para o trabalho de parto. Eles realizam de forma rápida e simples. É, Já os recém-nascidos, no caso dos macacos, eles possuem recém-nascidos mais evoluídos que os nossos. Isso porque a gestação deles é diferente. Eles desenvolvem mais, no caso, o recém-nascido de um grande macaco, ele se desenvolve mais e logo depois que ele sai, ele já consegue se virar até certo ponto. Enquanto isso, um dos seres mais frágeis após o parto seria o recém-nascido do Homo sapiens, no caso, dos bebês. E isso também inclui na parte cognitiva. No caso, um recém-nascido de um grande macaco, ele possui maior capacidade cognitiva que um recém-nascido humano. Porém, isso muda dentro de 6 meses. No caso, um ser humano ele evolui muito cognitivamente após sair da sua mãe. Enquanto isso, um macaco ele evolui menos. Ele já sai mais preparado para o mundo, no caso. Então, essas são as principais comparações fisiológicas e anatômicas. Agora eu vou falar das comparações genéticas. Uma forte evidência do estreito parentesco evolutivo entre as espécies da espécie humana e os grandes macacos é a nossa semelhança genética. Embora os orangotangos, gorilas e chimpanzés possuam 48 cromossomos em suas células somáticas e nós tenhamos 46 cromossomos, nossos cariotipos são muito parecidos. Uma diferença marcante refere-se a um dos cromossomos metacêntricos humanos, que correspondente a dois cromossomos acocêntricos dos grandes macacos. A explicação é que teria havido uma fusão entre esses dois cromossomos na linhagem que originou a espécie humana, após sua divergência na linha dos chimpanzés. A revista científica britânica Nature, de setembro de 2005, apresentou uma comparação genética detalhada entre chimpanzés e seres humanos. Concluiu-se que 96% da sequência de bases nitrogenadas dos genomas das suas espécies é exatamente a mesma. Os 4% que diferem nas suas espécies, em sua maioria, referem-se às regiões não codificadoras. Considerando apenas as regiões do DNA que contêm genes, nossa semelhança genética com os chimpanzés chega a 98%. As principais diferenças situam-se em genes relacionados ao controle da fala, da audição, do olfato, das enzimas digestivas e da suscetibilidade a certas doenças. As diferenças genéticas entre seres humanos e chimpanzés podem ser explicadas pelas diferentes pressões seletivas a que estiveram submetidos nossos ancestrais e os deles, desde suas divergências entre 7 MA e 8 MA,
Em nossa linhagem, essas expressões se traduziam em adaptações à dieta, ao bipedalismo, à fala e ao raciocínio lógico, entre outras. Tá, em relação a essa imagem aqui do lado, a gente tem uma grande semelhança entre o cariotipo dos chimpanzé, que é o cromossomo branco, à direita em cada par, e o do ser humano, que é o amarelo à esquerda. Tanto no que se refere aos tipos de gene quanto à sua distribuição ao longo dos filamentos cromossômicos. Uma diferença marcante refere-se ao cromossomo 2, humano, correspondente a dois cromossomos 2A e 2B do chimpanzé. Com isso, concluo a comparação genética dos humanos com os grandes macacos e deixo como introdução para o próximo grupo o conteúdo aberto. Espero que todo mundo tenha gostado, sobretudo aprendido. Obrigado e valeu! Isso é tudo bem, pessoal.